A Maria Laura veio para trazer só alegria, né? E mais uma vez eu falo que ela fez mesmo jus do nome, porque ela é uma vencedora. Olá, meu nome é Cláudia, sou membro da comunidade católica Amigos de Jesus, sou casada e mãe de 4 filhos. Hoje gostaria, de estar compartilhando com vocês um pouco da minha história, de quando eu tive Maria Laura. A diferença de idade dos meus filhos, hoje o Miguel tem 13, a Maria Eduarda tem 7, a Maria Alice tem 5 e a Maria Laura tem 3. Infelizmente, para a sociedade, se você tem um filho é ruim, porque o filho fica egoísta, Se você tem 2, é o ideal, Principalmente se for o casal, se for uma homem e mulher. E quando você tem 3, aí você já não tá no seu juízo normal, não. Se você já tem 3, já tá na hora de fechar a fábrica, já tá na hora de não pensar mais em ter filhos, E eu, tinha tido a 3ª filha. E aí, quando a Maria Alice tinha 1 ano e 3 meses, eu comecei a sentir os sintomas da gravidez. E isso me deixou, assim, muito preocupada, com muito medo, porque meu marido estava desempregado, já havia um tempo, e a situação financeira, da nossa casa não estava, assim, indo muito bem. Então, me bateu uma angústia muito grande, E eu fiquei com medo de que fosse, uma gestação, uma criança, porque a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos, E naquela época a gente sentia essa insegurança, essa instabilidade na vida financeira. E aí, eu lembro que eu ia sair de férias, naquele mês, mas eu já estava sentindo sintomas. No meu coração, ficava o medo de naquela época, uma gestação, mas também medo de um problema de saúde, porque eu estava sentindo algo assim bem diferente daquilo que eu já havia sentido, E aí, conversando com meu marido, pensando assim, o que as pessoas vão dizer, Porque quem tem 4 filhos é doido, E aí, eu conversando com ele um dia, ele virou pra mim e falou assim: Ô Cláudia, você, se for uma criança, você vai ter coragem de abortar? E eu falei com ele na hora: não, de jeito nenhum. Pra mim, foi uma coisa assim muito diferente, das outras gestações que eu havia passado. Porque foi uma gestação assim complicada, no sentido assim de ser diagnosticada, pelas pessoas. As pessoas me criticavam, falavam assim que já era então hora, de eu decidir por fechar a fábrica, que com 4 com certeza o médico ia me ligar. E aí eu falava que não, que eu não ia fazer, a ligadura, porque eu não poderia fechar uma fábrica, que não era minha, Era Deus quem decidia por mim, nesse sentido. Se Deus achasse que eu era merecedora de ter mais um filho, por que não eu não ia aceitar esse presente, Essa herança de Deus. Mas, ao mesmo tempo, dentro do meu coração, eu tinha muito medo, eu tinha muito receio, do futuro. Porque, na verdade, eu sou o tipo de pessoa muito ativa, O tipo de pessoa que sempre quer ter o controle das coisas, A sua volta, próximo, de você, sempre eu tenho que ter esse controle. E aí, a gente fez a questão, de falar para os nossos fundadores, E quando eu estava diante da Kelly, falei para ela que eu estava grávida, ela viu, como eu estava angustiada, triste,
e falou pra mim, falou assim, olha, Cláudia, você tem duas opções. Ou você aceita essa gestação como Isabel ou como Zacarias. Qual delas você escolhe, né? E aí eu falei, respondi na mesma hora pra ela, né? Eu quero aceitar como Isabel. E aí os dias foram passando, a Laura, eu tive uma gestação muito tranquila, né? E antes de ser Laura, né, ia ser Maria Caroline, né? Só que a gente depois decidiu por ser Maria Laura, né? Não sabendo a gente, né, que ela iria fazer jus do nome, né? Porque Maria Laura significa Maria soberana e Laura vencedora. E aí a Laura nasceu com 4,2 kg na época e uma criança saudável, sempre sorridente, sempre alegre. E quando foi com 3 meses de vida, né? Eu fui levá-la a consulta de rotina. Quando eu cheguei, a enfermeira falou assim pra mim, que perguntou, na verdade, né, aonde que a Laura tinha puxado aquele formato de cabeça. E até então eu não compreendi, né? Mostrei pra ela a foto do meu marido, a foto das crianças, né? Das outras crianças. E ela falou assim pra mim, não é bem isso. Eu vou encaminhar você para um pediatra e aí ele vai te passar todas as informações. E aí na hora que ela me falou, eu já fiquei muito preocupada, né? Porque tratando-se de cabeça, né? Principalmente a gente que é mãe, a gente tem muitas dúvidas, né? E aí eu procurei o pediatra da nossa confiança, né? Que já olhava a Laura, né? E ele me explicou, né? Que a Laura, quando o bebê nasce, né? Nasce com umas rachaduras, né? Na cabeça, que eles chamam de suturas, né? E essas suturas é para ajudar na hora do parto normal, né? Para passar a cabecinha do neném. E essas suturas, assim como muita gente fala, né, da muleira, ela não pode fechar tão rápido. E no caso da Laura, ela já tinha calcificado na parte de trás, né? E isso estava fazendo com que a cabeça dela crescesse num formato diferenciado. E esse formato poderia prejudicar no futuro o cérebro, né? Iria estar comprimindo o cérebro. E comprimindo o cérebro, ela teria dificuldades, né? A gente não sabia, né? O que poderia acontecer. Mas poderia ter dificuldades na fala, né? No aprendizado, na escola. E vários outros que a gente não poderia, naquele momento, dizer, né? O que poderia, quais seriam as sequelas. E aí começou, né? A nossa saga, né? Eu e meu marido, a gente ficou muito preocupado, porque o médico disse assim que aqui em Patinga não se fazia aquela cirurgia, que nós teríamos que ir para a capital, né? Porque era uma cirurgia muito complexa. E aí a gente começou a fazer os exames aqui em Patinga. A gente foi indicado para estar passando pelo neuro. E esse neuro nos levou até o médico de Belo Horizonte, né? Nos encaminhou para o médico de Belo Horizonte. Chegando lá, o médico de Belo Horizonte olhou, né? Avaliou o caso da Laura. E infelizmente, né, nós tivemos que optar pela cirurgia. E aí nesse tempo que a gente teve que voltar para casa para fazer outros exames, né, eletrocardiograma, tomografia, e passar, né, fazer um check-up completo para ela passar por aquela cirurgia. Nós tivemos os exames dela, né, tudo pronto e tudo assim 100%, graças a Deus, né, o exame de sangue, o exame de coração, tudo estava perfeito. Porém, ela não poderia pegar um resfriado. E aí
15 dias antes da cirurgia, né, que estava programado, aqui em casa deu um surto de doença, né? A Maria Eduarda e o Miguel adoeceram, eu precisei levá-los no hospital, precisou entrar com bombinha. A Maria Alice, né, que é a do meio, a menina do meio, teve uma gripe muito forte, que eu levei ela 2 vezes no hospital, porque não passava a febre. E aí nesses dias a gente esgotado, cansado, eu cheguei em casa e abatida já, né, pela situação que a gente estava vivendo, e falei para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Nesse momento eu te entrego, Jesus, a Laura nas tuas mãos, porque eu, simples humana, não consigo cercar esses vírus que estão passando aqui dentro da minha casa. Só o Senhor mesmo para proteger ela. E naquele momento eu chorei tanto, e falei para Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a Maria Laura, mas a única coisa que eu te peço, Senhor, não tira ela de mim. Eu passo por tudo o que o Senhor colocar na minha vida, mas não tira ela de mim. E aí, nesses 15 dias, né, que faltavam para a cirurgia, a Laura não pegou um resfriado. Deus cuidou dela o tempo todo. E nesse termo, né, nesse meio tempo, eu consegui realmente descansar em Deus. Por mais que eu sabia, né, tudo que ela ia passar, eu tinha certeza que Deus não ia levar ela de mim, né? Chorei muito, porque é uma cirurgia muito delicada, muito complexa, mas assim, vivia cada momento, né? E aí chegou o grande dia, né, dela fazer a cirurgia. Todos, né, da comunidade, todas as pessoas, assim, sempre rezando por ela, intercedendo por ela, né? E dava para sentir isso. Eu costumo dizer que se não fossem as orações, eu não tinha vencido o que eu venci, né? Foram as orações e o carinho da minha comunidade que me sustentou, né? Eu lembro que na véspera da cirurgia da Maria Laura, né, a gente estava passando por uma dificuldade, e aí um irmão de comunidade nos ligou, perguntando como que a gente estava e tudo, se estava tudo bem. E aí eu partilhei com ele, né, a situação que a gente estava vivendo naquele momento. E ele falou assim: não, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. E a gente já está em oração nesse propósito, né? E assim, eu me senti muito amparada, muito cuidada por Deus mesmo. E a Laura fez a cirurgia. O previsto para ela ficar na UTI eram 2 dias. Ela saiu com menos de 12 horas. E a gente pôde ir para o quarto, ficar com ela e cuidar dela, né? E aí passaram-se 18 dias, né? Nós voltamos para casa. E depois de 3 meses, nós tivemos que voltar com ela, porque ela teve alergia, né, à placa que foi colocada na cabeça dela. E foi assim, às vésperas do casamento do meu irmão, né? Eu era madrinha, a Maria Eduarda ia ser da minha, né, ia estar entrando. E o meu irmão de fora ia estar vindo para prestigiar, né, a festa, porque a nossa mãe faleceu, né, e no caso eu senti a presença feminina, né, eu seria, no caso, a presença feminina no casamento, né, e eu não pude estar lá, né. Na terça-feira eu tive que sair da minha cidade, né, de Ipatinga, para a capital, para levar a Maria Laura para fazer
mas esse procedimento que eu até então não sabia o que era, né? Aí quando nós chegamos lá, que o médico disse assim que teria que fazer uma outra cirurgia para estar retirando aquela placa porque o corpo dela rejeitou. E aí eu não pude, né, participar do casamento do meu irmão, que seria naquele sábado. Então, assim, para mim foi muito difícil, muito doloroso abrir mão, né, do casamento do meu irmão. Não poderia estar presente, né? Não poderia prestigiá-lo nesse momento tão importante da vida dele e das nossas também, né? E aí, hoje eu percebo, né, a promessa que eu tinha feito para Deus, né? Falei com ele que eu, com certeza, suportaria tudo, né? Menos a perda da Maria Laura. E Deus me deu essa graça, né? Hoje ela está comigo, tem 3 anos, é uma menina encantadora, né? Hoje eu não me vejo mesmo sem ela. Deus, com certeza, Ele sabe de quantos filhos a gente precisa ter, porque eu vejo a gestação do Miguel, a Maria Eduarda, a gestação da Maria Alice, a gestação da Maria Laura, o pós-parto, né, de cada uma, como que Deus tem trabalhado na minha vida, como Deus tem trabalhado no meu dia a dia, no meu humano, e tem me feito uma pessoa melhor. A Maria Laura veio para trazer só alegria, né? E mais uma vez eu falo que ela fez mesmo jus do nome, porque ela é uma vencedora. Então, assim, eu hoje sou muito feliz. A Maria Laura na minha vida veio para acrescentar, assim como todos os meus filhos. Eu vejo que são 4 pessoas totalmente diferentes, apesar da criação ser da mesma mãe, né, e do mesmo pai. São pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, com jeito de ser totalmente diferente. Mas eu sou muito grata a Deus por essa família que Ele me deu. E peço a Ele, né, que se for da vontade dEle, se Ele me achar digna, né, de me conceder mais um filho, né? O Miguel pede muito um menino, diz ele que ele tem que ter um irmão ainda. Eu falei, meu filho, põe na mão de Deus. É Deus quem sabe de todas as coisas. Mas fica aí, né, a minha partilha para vocês. Espero, né, que tenha ajudado muitas mães aí que passam por esses momentos difíceis, né, essas dúvidas, esses contratempos na vida, e que vocês possam estar aí compartilhando esse vídeo, né, se ele te ajudou, se ele acrescentou algo na sua vida, né? E obrigada, fiquem com Deus.